Bom dia, meus amados, que a paz de Jesus estejam com todos nós. Hoje, sábado, dia 20 de novembro, a igreja celebra o dia de Santo Edmundo. Santo Edmundo foi, segundo os historiadores, um homem muito justo, né? Um homem muito justo, que lá no ano de 655, no ano de 655, na época do Natal, aos 15 anos de idade, ele foi coroado rei, né? Ele foi coroado rei e foi considerado o rei mais bom de todo o seu reinado naquela época. Ele era considerado pelos seus súditos como o pai dos pobres, porque ele era muito bom, era muito justo, era considerado como um rei muito justo e bondoso, principalmente com aqueles mais pobres, né? Aquelas pessoas mais pobres que conviviam nos estados onde ele reinava, né? É muito linda a história dele, muito linda. E ele foi mártir, né? Porque outras províncias vieram atacá-lo, o reinado dele, e conta que o príncipe, né, o príncipe dessa outra província, quis obrigá-lo que ele se submetesse às vontades pagãs, né, do outro rei, do rival do seu inimigo, né? Queria que ele se submetesse às vontades do outro rei, que era pagão, né? E ele não quis se submeter. Ele tentou evitar a guerra, o conflito, né? Quando eles estavam vindo a atacar o seu reinado, ele tentou fazer um acordo de paz, mas não foi bem sucedido nesse acordo. Então ele teve que realmente combater, né? Enfrentar, reuniu as tropas do soldado do exército dele e foi combater, né? Com esse inimigo, né? E foi uma batalha muito dura, e até que o inimigo deu essa proposta para ele, né? Para ele seguir a religião lá dele, seguir o que eles queriam, né? Mas ele permaneceu fiel, não quis renunciar à fé cristã, não quis renunciar a Cristo, e por esse motivo não quis renunciar à fé cristã. Ele foi morto, foi martirizado, né? Muito linda a história do rei Edmundo, do Santo Edmundo, né? Que era rei na época. Então, meus amados, o Evangelho está no livro de São Lucas, capítulo 20, do 27 ao 40. Lucas 20, do 27 ao 40. Naquele tempo, os saduceus dizem que não existe ressurreição dos mortos. Alguns deles se aproximaram e perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deverá casar com a viúva e dar descendência para o irmão. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem ter filho. Também o segundo e o terceiro casaram com ela, e assim os sete que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu a mulher. Na ressurreição, de quem essa mulher será esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Jesus lhes respondeu: os filhos deste mundo se casam e se dão em casamento, mas os que foram
forem julgados dignos de participar do outro mundo e da ressurreição dos mortos, não tomam ninguém, nem mulher, nem marido, porque já não podem morrer, pois são como anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. O próprio Moisés, na passagem da sarça, mostrou que os mortos ressuscitam ao dizer que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos, porque para Deus todos vivem. Alguns doutores da lei tomaram a palavra e disseram: Mestre, falaste bem. E ninguém mais tinha coragem de lhes fazer perguntas a respeito de coisa alguma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vejamos que palavra linda Jesus nos traz hoje, neste dia. Que ensinamento ele nos dá através dessa resposta que ele deu aos saduceus. Porque, como diz aqui na palavra, os saduceus fizeram essa pergunta para testar Jesus, para saber o que Jesus ia responder, para querer apanhá-lo em alguma palavra, porque eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam que Jesus mostra que existe a ressurreição quando fala sobre Moisés, quando dá a resposta através de Moisés, que a ressurreição sim existe. E quando passarmos dessa vida para a outra vida, seremos como anjos. Não nos casaremos, não nos daremos em casamento. Meus irmãos, aqui Jesus está nos explicando que na vida eterna, na outra vida, nós não vamos viver como a vida que vivemos aqui. O que muitos acham é que na outra vida vai ser só festa, então vai estar no paraíso, vai ser só festa. Não, meus irmãos. Aqui nós vamos viver como os verdadeiros filhos do Altíssimo, como verdadeiros eleitos, aqueles que conseguirem permanecer até o fim em oração, que conseguir for digno de alcançar a ressurreição para a vida eterna e for digno de ir para o céu, para o paraíso. Meus irmãos, nós vamos viver como os verdadeiros filhos de Deus, como os anjos. Não existe, não vai existir nem homem nem mulher, nós vamos ser filhos. Nós vamos ser como os anjos. Vivem somente para adorá-lo, para glorificá-lo. Meus irmãos, quem de nós não tem esse desejo de viver como os anjos? Vivem na glória, vendo a Deus face a face, vendo a Deus, Jesus, ali face a face, glorificando a Deus em todos os momentos. Nós vamos ser como os verdadeiros filhos da promessa, das profecias. Sim, meus irmãos. Até mesmo aqui, os doutores da lei reconheceram que Jesus é o Messias pela resposta que deu. Eles reconheceram o que Jesus aqui, o que Jesus falou através deste exemplo que ele deu. Eles puderam reconhecer porque eles eram estudiosos.
Eles não eram doutores da lei à toa, não. Eles estudavam as Escrituras. Eles sabiam o que Jesus estava falando. Eles entenderam a resposta que Jesus deu. Eles entenderam, compreenderam e reconheceram a sabedoria de Jesus aqui, nessa resposta que Jesus deu. Meus irmãos, que possamos buscar ser dignos, como Jesus fala, se alguém for digno de passar dessa vida para a próxima, se for digno de alcançar a ressurreição para a vida eterna, for digno de chegar no reino celeste, vamos viver como anjos, adorando ao Senhor, estando na presença de Deus. Sim, meus irmãos, quantos de nós não esperamos esse dia? E temos que esperar com alegria, temos que esperar em oração, meu irmão. Temos que nos pôr em oração, nos despojar nos pés de Jesus, nos entregar nos pés de Jesus. Temos que a cada dia buscar o conhecimento da nossa doutrina, da nossa religião católica, apostólica, romana. Sim, meus irmãos, nós temos que conhecer muito mais, nos aprofundar em espiritualidade, conhecer que mais da nossa religião. Sim, meus irmãos, veja que ensinamento Jesus nos traz hoje. Como naquela época era um costume que se um homem morresse sem deixar filhos, o irmão tinha que se casar com a sua esposa, com a viúva, para deixar descendência. E olha que costume como era. Se por um acaso eu morresse, o meu irmão teria que se casar com a minha esposa, e o filho que ele gerasse nela seria meu filho, porque ele estava ali me representando. Seria meu filho, seria o meu descendente. Ele estaria ali não para dar filhos para ele, mas para mim. Era assim um costume naquela época. E eles não criam, não acreditavam na ressurreição, os saduceus, e se calaram diante da resposta de Cristo. Se calaram, não responderam mais nada, porque diz que ninguém mais tinha coragem de lhe fazer perguntas a respeito de coisa alguma, porque Jesus já deu aqui a resposta que eles precisavam ouvir. Meus irmãos, que ensinamento lindo Jesus nos traz. Sim, que possamos, a exemplo de Cristo, buscar essa dignidade de alcançar a vida eterna, de passar dessa vida para a outra vida, para vivermos como os anjos, como Jesus nos fala, que possamos nos tornar dignos, correr atrás, né, de sermos dignos de alcançar a vida eterna, para vivermos face a face com Deus, dando glória a Deus, glorificando a Deus, cantando hinos de louvores a Deus a todo instante. Meu irmão, nós vamos viver no paraíso. Não existe essa questão de familiaridade. Nós muitas das vezes achamos, nós vamos encontrar nossos pais, nossos avós que morreram, nossos familiares. Não é bem assim, meu irmão. Aqui ele está explicando que vamos viver como anjos. Ninguém lá mais vai ser casado, vai se casar com ninguém. Não existe esse negócio de casamento após a morte, não. Ninguém mais vai se casar, como ele mesmo fala aqui. Vamos viver igualmente aos anjos. E nesse dia, busquemos a santidade. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Um santo sábado a todos.